Boa tarde, galerinha, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer mais um videozinho sobre hora de alimentar serpentes e trouxe para vocês somente um conto. Hoje a gente vai analisar somente um conto que se chama Paris com jarro de peixe. Com jarro de peixes, né, no plural. É um contozinho que está aí na página. Então esse contozinho aí está na página 105 e é mais um dos trabalhos de Marina Colasanti que ela faz uma intertextualidade. E dessa vez com a história da arte, com esse quadro aqui de Matisse. Tá? O conto vai brincar com esse quadro. O personagem ou a personagem, né? A gente não tem indício de gênero no conto para saber se é um homem ou uma mulher. Ele ou ela, né, vai criar aí, vai tentar reproduzir esse quadro na vida real, no ambiente real, tá? O que nós temos nesse quadro aqui de Matisse? Temos uma mulher deitada, né, espreguiçando, temos um aquário com 3 peixinhos vermelhos, uma mesinha ali com um jarro com rosa, com flores, né, coloridas, e lá atrás uma janela num típico dia primaveril em Paris. Cabe lembrar vocês que Matisse é um dos 3 grandes pintores europeus, né, sobretudo da arte francesa, do século XIX, da passagem do século XIX para o século XX, artistas aí que consagram a forma moderna, a forma contemporânea de arte, certo? Ao lado de Pablo Picasso, que apesar da origem espanhola, né, viveu boa parte da sua vida em França, e também ao lado de Marcel Duchamp, o Matisse, o Henri Matisse, forma aí a tríade de grandes pintores contemporâneos europeus, certo? Ele vai usar uma técnica chamada fauvismo ou fauvismo, que é uma técnica que exacerba o uso de cores, como vocês estão vendo aí no quadro, né? Cores sempre vibrantes e cores que eles chamam isso na história da arte de cores naturais, sem serem misturadas, né? Então é um azul natural, né? Um vermelho natural, sem mistura de cores, né? E o fauvismo, ele vai buscar, né, sobretudo as cores das estações, né, e vai demonstrar como que de estação para estação as cores da vida, as cores do cotidiano se alternam, né? Então nós temos aí esse quadro original pintado primeiro na primavera. Sabendo disso, conhecendo essas informações, né, através da ideia de intertextualidade, buscando essas informações que eu acabei de passar para vocês da história da arte, nós vamos adentrar agora a leitura do conto. Vamos lá. Diz assim: não se cansava de olhar a reprodução daquele quadro de Matisse, o canto de um cômodo afundado em sombra azul, a leve grade no peitoril da janela, a luz da primavera lá fora, quente como um hálito, iluminando em rosa o prédio antigo, e suspenso quase entre os dois, transparência pura, um jarro com peixes vermelhos. Sentia-o tão íntimo, tão parecido consigo mesmo, que tentou recriá-lo em sua própria casa. Então a personagem aí vai tentar recriar o quadro dentro da sua própria casa, vai tentar fazer aquele quadro dentro da casa dela, né? Vai tentar fazer essa reprodução, essa mimesis aí, correto? Providenciou o sofá com almofadas semelhante, voltando aqui, providenciou um sofá com almofadas semelhante ao que se entrevia a um canto, grade em volutas de ferro batido, a banqueta sobre a qual pousava o jarro e peixes vermelhos. Só a paisagem, aquele vivo rosa palpitando lá fora, não estava a seu alcance. Então a única coisa que o personagem aqui não conseguiu reproduzir foi a paisagem, porque a paisagem é típica da primavera da França, né?
Assim, ainda assim, estendido por vezes no sofá, o olhar pousado no mover-se lento dos peixes, gostava de imaginar-se parte daquela primavera ilusória. Então o personagem reproduziu todo o ambiente, né, os móveis, né, o aquário, os peixinhos, mas não conseguiu reproduzir aquela atmosfera do quadro, que é única, né? Que o quadro, ele tenta, justamente assim, a arte moderna, ela tenta captar um instante único, um instante singular. Então, quando você vai tentar materializar, quando você vai tentar mimetizar, você não consegue mimetizar o instante com precisão, né? Teria continuado feliz com seu arranjo, não deparasse bem mais tarde com outra versão do quadro, pintada por Matisse no outono do mesmo ano. Aí, ó, a questão da história da arte que eu expliquei ainda agora, né? Era muito comum os artistas modernos fazerem uma pintura de um mesmo local, com uma mesma temática, em estações diferentes, tentando captar as luzes de cada estação e de cada momento singular. Então, o personagem ficou muito frustrado quando viu a mesma pintura daquele lugar, só que numa outra estação, no outono, né? Porque na verdade o sonho dele aqui era vivenciar aquele quadro, viver naquele quadro, adentrar aquele quadro na primavera, né? O cômodo já não acolhia o olhar. Nenhum espaço em sombra, nem sofá, nem almofadas. Em seu lugar, volumes retos, um mero aceno de volutas. E além delas, a paisagem reduzida a um azul plano e indiferente, como um lençol estendido. Matisse renunciara justamente à primavera, cor de carne que ele tanto desejara. E nos jarros, peixes vermelhos estavam aprisionados em água espessa como giço. Então, no outono, não se tinha aquelas cores vivas da primavera e nem os peixes tinham a mesma aparência, a mesma vivacidade, né? Eles estavam duros como gelo, né? O outono é aquela estação que se aproxima, que nos leva ao inverno, certo? Anulada pelo autor, Paris escapava, né? O sonho dele viver Paris na primavera escapou quando ele viu o mesmo quadro no outono. Quis despedaçar o jarro, marcar com cacos e peixes mortos a ruptura do seu devaneio. Não o fez. Olhou pela janela, as palmeiras se agitavam, o tempo ia mudar. Tirou da caixinha, junto ao jarro, pitadas de ração e as foi deitando aos poucos sobre a água. Né? Então ele fica muito irado, né? Porque viu aquele outro quadro no outono que estava representando algo longe do sonho dele, longe da utopia parisiense dele, e ele fica muito bolado, né? Ele quer pegar aquilo tudo, né? Quebrar aquilo tudo, né? Mas ele se conforma e pega a comidinha do peixinho, né? Que está, os peixes já estão mortos, né? E joga ali no aquário a comidinha, a ração, né, dos peixinhos. Então, o que a gente tem aí para a gente interpretar? Né? Você tem uma intertextualidade, você precisa dessas informações sobre a história da arte, quem foi Matisse, né? E é quase como um quadro dentro do quadro, porque o nosso personagem, nosso protagonista desse microconto, ele quer fazer o ambiente do quadro e capturar aquele espírito, aquele momento, aquela singularidade, mas não consegue e fica muito frustrado ao perceber que os artistas modernos, eles tentam captar momentos expressivos singulares em estações diferentes. Então o sonho dele é impossibilitado justamente pela questão da modernidade, de querer sempre trabalhar com a transformação, né? Nada permanece como está, tudo se transforma, porque o novo é inevitável, caminhar de modo diferente inclui até o errar de caminho. A modernidade está sempre ligada a esse espírito da transformação. Voltando aqui, então a modernidade está sempre trabalhando com essa ideia da transformação, e ele queria justamente aprisionar o quadro e fazer com que aquele quadro fosse seu ambiente de vivência, né? Então, transformação e aprisionamento, né, estática e movimento são opostos, certo? E aí também nós temos nessa interpretação
a possibilidade de trabalhar com uma figura de linguagem, que é a figura de linguagem da antítese, né? Então, a arte moderna, ela trabalha com transformação, e o desejo do nosso personagem, do nosso protagonista, é para um universo estático. Tá ok? Bom, espero que tenha ajudado um pouquinho. Eu adoro, esse é um dos meus microcontos favoritos do livro e ainda não tinha falado dele. Beijo grande, galera. Se ficar alguma dúvida, coloque aqui embaixo no YouTube que, se possível, dentro das possibilidades, eu responderei. Grande abraço!